Olá pessoal, damos continuidade às nossas aulas sobre a teoria do conhecimento e nesta nós teremos a oportunidade de entender o que os filósofos trataram sobre percepção, o que eles entendem sobre memória e o que é a imaginação para a filosofia dentro da teoria do conhecimento. Então nós estudaremos três grandes linhas tradicionais: os empiristas, os racionalistas e o pessoal da fenomenologia. Os empiristas e racionalistas nós chamaremos então da filosofia tradicional, porque a fenomenologia é um embasamento filosófico recente na história da filosofia. Então, o que é a percepção para empiristas é um objeto ativo. Para racionalistas, o sujeito é ativo. Então, nós vamos explicar isso melhor, mas imagine hipoteticamente que eu esteja vendo uma árvore. Para os empiristas, o objeto árvore é que faz com que eu seja sensibilizado e passo a entender. Então, a atividade do conhecimento está na árvore. Para os racionalistas, o entendimento é feito pelo sujeito do conhecimento, o seu interior, sua razão, né, por isso são racionalistas, que é ativa para organizar aquela informação e falar, ó, isso é a ideia de árvore, portanto, isso é árvore. O que é memória? Para empiristas, é uma imagem do passado, né? E para os racionalistas, uma percepção do passado, quer dizer, uma totalidade do passado em partes, uma percepção de partes do passado. O que é a imaginação? Para os empiristas, a imaginação apenas reproduz o que tem. O racionalista também. A imaginação só reproduz o que existe já memorizado e percebido anteriormente. Para o pessoal da fenomenologia, percepção é a totalidade. É o objeto e o sujeito numa relação. Um não existe sem o outro. É uma relação do objeto percebido. Então, tem o objeto e tem a necessidade da percepção. Portanto, o objeto é ativo e o sujeito é ativo também. O que é memória? É uma percepção seletiva do passado para a fenomenologia. E a imaginação para a fenomenologia é uma atividade criadora. Não só reproduz, mas cria, do ponto de vista do sujeito, de uma introspecção. O objeto é interno à racionalidade da pessoa. Então, tanto empiristas como intelectualistas concordam que sensação é aquilo que nos toca, né? Por exemplo, quando eu vejo uma rosa vermelha, eu vejo o vermelho, eu vejo o caule verde, os espinhos e tudo mais. Então, o vermelho da rosa é a sensação, fornece as qualidades internas e externas do objeto. Então, o vermelho da rosa é o externo, o objeto está mostrando para mim. Mas o vermelho pode me agradar, pode não me agradar, pode me trazer memórias ou lembranças tristes, pode me trazer uma sensação de felicidade, uma lembrança boa, enfim. Então as qualidades são externas ao objeto e internas ao sujeito. O que é a percepção para empiristas e intelectualistas? A percepção é uma organização de várias sensações. Então o que é uma rosa? Uma rosa não é só a cor vermelha. São as pétalas vermelhas, a flor verde, o caule verde, o espinho e aquela organização, aquela forma, todo aquele, eu percebo tudo isso, então não é uma sensação apenas pontual, mas é uma organização que tenho. Então, no século XX, a psicologia da forma ou a fenomenologia passa a dizer que sensação e percepção se dão simultaneamente na experiência. Para empiristas e intelectualistas, não. São coisas que vêm por partes. Com isso, então, essa ideia da sensibilidade, a questão do pensamento, a memória e a imaginação ganha uma dimensão cognitiva, que a imaginação, depois da fenomenologia, passa a compor o arsenal de cognitivo, de racionalidade do ser humano. Então é isso que nós vamos entender aqui. Vamos lá. Sensação e percepção. Sentir a qualidade é ambígua. O objeto tem lá suas características, mas também para eu perceber o cheiro, o paladar, a cor e tudo mais, ou a informação de determinada coisa, eu tenho um sentimento. O meu corpo tem um sentimento sobre aquele sentido. Né? Eu gosto, não gosto, agradável, não agradável, como eu falei da questão da rosa. Então a sensação é uma reação corporal
do estímulo externo sentido no interior da pessoa, né? Então, por exemplo, eu não sinto, quando eu vejo água, eu sei que a água pode estar mais fria, pode estar quente, ela é líquida, ela não tem cheiro, em geral ela não tem cheiro, na água boa não tem cheiro. Então, a água, não se eu perceber detalhes, é a sensação. Se eu perceber a totalidade da água, é a percepção. Então, porque a percepção é a síntese das sensações. Então, no caso da água, além de quente, percebemos transparência, vulnerabilidade, cheiro e outras qualidades da água. Então, percepção é a sensação, várias sensações organizadas, que a gente percebe, então, portanto, aquela totalidade, né? Contudo, os empiristas diz que cada sensação é independente, cabendo à percepção organizá-la numa síntese. Então a causa é externa. A sensação, então, o objeto, a percepção, a sensação e a percepção são passivos, porque são influenciados pelos objetos de fora numa soma sucessiva de informação. Cor, cheiro, paladar, organizado na forma, etc, etc, que chega sucessivamente, portanto, a atividade do conhecimento depende do exterior. Para os intelectualistas, a sensação e percepção depende do sujeito, porque apesar de ter o estímulo externo, ele é apenas uma ocasião, porque o estímulo é passivo. O que dá significado é minha razão, ele dá significado porque organiza isso. Então, ao contrário dos empiristas, que é o mosaico de sensações contínuas que chegam até nós e dá aquela percepção, para os intelectualistas ou racionalistas, né, o que dá o significado, o que causa a percepção é a nossa capacidade racional. Então, da sensação para a percepção depende então da capacidade do sujeito fazer isso. Vou ver um pequeno exemplo, ver se eu consigo aqui, de um cão latindo. A gente percebe aqui que o latido do cão ele já nos remete a uma informação, né? O tamanho do cão e tudo mais. Será que são somas sucessivas de informações? Ou será que é um significado que a nossa mente dá para isso? Vamos ver um outro cão aqui. Nós percebemos que ambos os cães têm para nós uma percepção diferente. Então, às vezes você pode concordar com os racionalistas que vai dizer, não, quem organizou a nossa cabeça está provado, tem uma lembrança, tem a memória, portanto se associou o primeiro latido de um cão pequeno, o segundo de um cão grande, etc. E não, é porque dependeu da experiência vivida que causou aquela impressão e por hábito ficou impregnado na memória aquela imagem, portanto a associação é decorrente da atividade ativa daquele conhecimento anterior. Bom, então esse é o debate. E o que é, em geral, a gente causa surpresa para nós? Quando a nossa memória junta os juízos, os pensamentos da sua lembrança, né, toda, e aí da percepção passada, e a gente chega a determinadas conclusões, mas de repente essa conclusão não é aquela. Isso cria um gatilho que causa uma sensação agradável para nós, como nesta piada que nós vamos ver aqui. Então, nessa pequena história, só para a gente ter uma ideia de que por que a gente acha graça? Porque a nossa percepção, organizada na nossa racionalidade, nossa capacidade mental,
ela imagina um cão, né, um osso enorme, um latido enorme, né, grande, uma corrente esticada, muito barulho, então você associa com um cão grande. Depende de um cãozinho pequenininho, todo fofinho, causa aquela sensação hilária na gente, né? É por isso que aí que está a piada. A piada é o gatilho que quebra a nossa percepção. Então, com o surgimento da psicologia da forma, a Gestalt, e também o surgimento da fenomenologia, que trabalha a ideia de que eu não consigo chegar ao objeto, mas o objeto, eu também dependo do conhecimento do objeto, mas essa relação entre o sujeito e o objeto, que é o fenômeno. Então, por isso, fenomenologia. Então, contra o empirismo e o racionalismo, eles acham que para a fenomenologia não há diferença entre sensação e percepção. É uma totalidade estruturada que a nossa razão faz juntamente com os nossos sentidos, dando significado para o todo. Então eu não vejo a rosa em pétalas e folhas e tudo mais, a não ser que eu faça uma análise acurada e tal. Mas eu, no dia a dia, para o meu entendimento, para o meu conhecimento, nós estamos tratando da teoria do conhecimento, rosa, para mim, é uma totalidade estruturada, né? Que tem cor, tem espinho, tem cores, tem cheiro, etc. Então é uma totalidade estruturada, que depende do objeto e depende do sujeito numa relação permanente. Então, um cavalo não é um mosaico de estímulos como os empiristas falavam, e nem uma ideia ou uma organização daquelas sensações pela nossa razão, como os intelectualistas ou racionalistas falavam, mas é exatamente um cavalo percebido, porque o cavalo em si eu não consigo ter dentro da minha cabeça. O que eu tenho é a percepção do cavalo, o cavalo percebido, que cada um dá um sentido que lhe é próprio. Então, assim como nós não percebemos um todo, mas as partes fazendo a soma. Então, aqui do lado nós temos aparentemente a parte superior de um coelho, não é? Ou se você olhar direito, parece um pato. Então, depende muito do teu jeito de observar. Então, a Gestalt trabalha muito com as formas. O que é que dá sentido? É a minha razão. A minha cabeça dá sentido, dá um significado especial, mas depende também dessa sensação. Se eu não tivesse essa informação desenhada aí, eu não ficaria com essa dúvida. Do mesmo forma, do outro lado, qual que é a linha vertical maior, né? Eu tenho, olhando na primeira vista, assim, a linha maior é a linha A, mas a B também termina no mesmo ponto que termina a linha A. Então, essas são os chamados fenômenos, porque eu percebo a totalidade, eu não entro em detalhes. É claro que depois que eu entro em detalhes, eu percebo onde é que está a diferença e tudo mais, né? Assim como esse coelho, esse pato, ele existe por conta das formas que estão ali. Aqui tem uma outra imagem também que ajuda melhor, né? Quem está aí? Parece um cão. E eu sei que esse cão, inclusive, é de uma raça, um dálmata, né? Porque é tudo pintado, branco e preto. Ele está... a minha cabeça dá forma para isso. Aqui eu tenho também um cubo, que eu posso, às vezes, ver a frente do cubo de um lado, a frente do cubo do outro lado. E a minha cabeça que organiza essa sensação, essa percepção, mas numa totalidade, não é por partes não, é uma totalidade. Para ver esse cão eu preciso do fundo e preciso da imagem organizada do cão, é ao mesmo tempo. Então o que é percepção? Para a fenomenologia, é o conhecimento da totalidade. Não é nem a sensação e percepção é instantânea, no mesmo tempo, não tem separação. Sujeito e objeto percebido têm a mesma importância, tem uma significação, um depende do outro, dá um novo sentido, faz parte da nossa vida por esse novo sentido, então, portanto, um sentido interno e externo ao mesmo tempo. É uma relação complexa, envolve a questão da pessoa, da psicológica da pessoa, da personalidade. Se eu vejo uma flor vermelha e no passado a flor vermelha me causou alegria, vai me trazer alegria. Se era associada a alguma coisa triste, também da mesma forma. Tem história, tem afetividade. Também a percepção tem uma questão social, né? O seu valor, a função, o sentido. Então, por exemplo, se eu vejo, eu particularmente, o cheiro do jasmim me remete ao féretro, a velórios, porque quando na minha infância eu ia muito
em velórios e era usual usar a flor de jasmim. Então, para mim, o cheiro de velório tem um cheiro característico do jasmim. Coitado do jasmim, não tem culpa, mas é a minha história, a minha vida social, são os valores, a função, o sentido que eu dou para essa sensação. É assim, por isso que nós temos às vezes trauma nas pessoas, né? Ou lembranças do passado que são boas, torna as pessoas alegres. Então, depende da personalidade, da questão social. Percebe que então, percebe que a percepção para a fenomenologia é mais do que simplesmente uma sensação e uma percepção. Ela é um todo significado social, da personalidade, um novo sentido. Tem sentido prático também. E uma forma comum de errar quando eu percebo a coisa é a ilusão. Inclusive as ilusões de ótica. Os mágicos usam muito isso para confundir, né? E a ilusão, inclusive modernamente, a ilusão é tida como até uma coisa, tem um aspecto até positivo, lúdico, né? Como nessas duas imagens. Não sei se você consegue perceber, mas a imagem à esquerda parece girar. E a imagem à direita, se você se fixar no ponto, no centro dos cruzamentos das esquinas ali, às vezes é branco e às vezes é preto. É essa ilusão causada por conta que o nosso olho tem uma captação geral, tem uma informação, aí tem um problema bioquímico psicológico, ok? Vamos lá. Então, a memória. A memória, ela é uma evocação do passado. Então, lembrando que eu estou tratando da percepção, memória e imaginação. Para eu chegar na imaginação, eu trabalho primeiro a ideia de percepção, já vimos os três aspectos, né, dos empiristas, racionalistas e fenomenologia. Agora vamos ver a memória. Então, memória é uma ideia geral de memória, é uma evocação do passado, é uma coisa muito da pessoa, portanto é um objeto interno, né? É a nossa primeira experiência do tempo. Aliás, a memória é o único lugar que nós guardamos o tempo. Percebeu isso? A gente não guarda o tempo, mas tem um lugar que a gente guarda, que é na memória. A memória é a nossa grande experiência do tempo. A consciência de diferença temporal que nós temos, de ontem, hoje, e a gente consegue, inclusive, conceber o amanhã, porque nós percebemos que antes de ontem, né, passou para ontem, ontem passou para hoje, portanto, hoje vai virar amanhã. Então, essa consciência da diferença temporal, né? E é uma percepção interna, como eu falei, uma introspecção, é um objeto interior. Inclusive, quem falou muito da questão do tempo foi Marcel Proust, que é no livro Em Busca do Tempo Perdido. A memória em nossa sociedade, convém salientar que a memória ela é coletiva também. Documentos, monumentos, prédios antigos, né? Ruas antigas. Então, a memória também ela pode ser coletiva, ela traduz o tempo também nessas informações coletivas. A memória, às vezes, procura ser preservada, valorizada pela ciência, pela questão social, né? Mas às vezes é desvalorizada como novo. A propaganda sempre fala, compra um celular novo, o celular do ano passado já é velho. Claro, tem uma ideia de vender e fazer a ideologia do consumo. Também a ideia descartável, vamos usar e jogar fora. E assim também se aplica aos idosos. Os idosos passam a ter menos valor exatamente por conta de não serem mais tão produtivos e tudo mais. Sempre lembrando que num jovem de hoje estará um velho no passado, assim por diante. Ou a sombra do velho é um jovem no passado. A memória também, discutimos sempre se a memória, que na biologia nós temos uma memória genética que é causado pelo nosso DNA, que é uma memória genética, né, que passa de pai para filho, assim por diante. Pelo menos uma parte, né? Um outro detalhe para a explicação da memória é que a memória torna presente o passado e registra as coisas de agora para o futuro. Dizem que a memória é um registro biológico, químico-biológico. Mas como explicar a lembrança? Porque a gente lembra só aquilo que interessa, aquilo que a gente valoriza ou desvaloriza demais, né? Remorso, momentos alegres e tristes. Como explicar o esquecimento? Por que a gente esquece? Se a memória fosse biológica e química, a gente não esquecia nada. Né? Lembrava de tudo. Por que nós temos dificuldade de lembrar alguns fatos? Então, portanto, tem um fator psicológico, tem um fator seletivo. Então, a memória tem aspectos biológicos, químicos, psíquicos também. Né? A imaginação agora, gente. A imaginação, ela é tratada de duas formas de agora para diante, para nosso entendimento. Primeiro sentido é o sentido criador.
Eu imagino, lembra que a palavra imaginação já dá a ideia de imagem, por isso que eu coloquei aqui, ó, imagem, imagem. A imaginação, ela, a maioria da filosofia tradicional diz que ela cria a imagem daquilo que existe, que, é, ou daquilo que não está presente, pelo menos, né? Então ela cria uma imagem daquilo que não está presente, que não existe ali na frente, ou então daquilo que é impossível existir, mas eu junto um pedaço, por exemplo, de um cavalo e de um chifre de algum animal e crio um unicórnio branco, enfim, é possível eu ter um sentido criador. E tem um sentido também reprodutor, que é só daquilo que aconteceu. Daquilo que aconteceu, eu não consigo imaginar para além das coisas acontecidas. Então vamos tentar entender isso aqui, como é que a tradição tratou isso. Os empiristas e racionalistas sempre trabalharam com a imaginação no sentido reprodutor. Só torna presente aquilo que não está naquele momento. Então, o ausente, mas que existe. Então, como reproduz aquilo que existe. Como eu falei do unicórnio, por exemplo. Então, o unicórnio, para a imaginação de empiristas e racionalistas, é a junção de coisas que existem. O chifre existe, o cavalo existe, apenas eu desloquei um pouco, né, e trabalhei essa questão. Para os empiristas, a imaginação é um resíduo da percepção. Lembra que para empiristas, sensações vêm em partes, como elas se juntam em nós, forma a percepção. Né? Então, quando eu tenho a percepção e memorizo ela muito lentamente, então a imaginação é apenas um resíduo de percepção. Reproduz percepções gravadas na mente. É uma imagem da coisa atual percebida quando ausente. Né? Por exemplo, eu estou na frente da biblioteca, os livros estão ali na minha frente, mas eu posso fechar os olhos e percebo o atual que está ausente, que não está exatamente na minha frente, mas eu imagino. Ou então, quando aquela imagem do livro que eu vi a semana passada é do passado, ou é atual, que eu consigo pensar que está ali atrás da parede o livro, ou do passado. Para os racionalistas, é um aspecto da percepção esta tal imaginação. Ela é meramente reprodutora. Eu não consigo criar nada de novo para os racionalistas. Assim como a percepção era fonte de erro, a imaginação é fonte de enganos. Então, para os racionalistas, a percepção sempre ela é fonte de erros, porque o importante é o sujeito, a racionalidade da pessoa que organiza a sensação. Então, se aspectos da percepção cabem na imaginação, a imaginação também é fonte de enganos. E a fenomenologia? Como é que a fenomenologia trata a imaginação? Para a fenomenologia, é uma capacidade consciente de fazer surgir objetos e imagens. É uma consciência cognitiva, é uma capacidade racional importante, né? Ela se relaciona com o ausente. Então, se eu não tenho o ausente, eu posso. Se a minha namorada, meu namorado não está presente, a minha esposa, meu esposo não está presente, eu vejo uma foto, eu venho aquelas lembranças boas, eu imagino tomando sorvete, aquela coisa toda. Então, é uma capacidade cognitiva de me relacionar com o ausente. E o tempo do inexistente ou o possível. O tempo sempre é aquilo que não tem fronteira, né? Porque ou é possível, né? Ou aquela coisa que não existe eu torno possível também. E o tempo também eu torno possível. Então, uma coisa que não existe poderá existir. Uma coisa que não existe agora, eu imagino que existiu no passado. Então eu não tenho, para a imaginação, eu não tenho tempo e tudo é possível, né? Aqui nós temos mais uma imagem da Gestalt, lembrando que aqui parece são pedras do xadrez, são duas imagens de pessoas aqui, não é? E se eu tirar as pedras do xadrez, desaparecem também as imagens. Então, por isso que é importante ter essa ideia da fenomenologia, que as duas coisas compõem o fenômeno. Então, não é só a pedra de xadrez, não é só a imagem que está aqui, o fundo compõe e as pedras compõem essa compreensão do todo. Então, um depende do outro. Aqui nós vamos ver uma música, a Asa Branca, e eu vou chamar atenção para esse aspecto aqui.
teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, eu voltarei meu coração. Essa música de Luiz Gonzaga fala numa parte: quando o verde dos seus olhos se espalhasse na plantação. Percebe que o eu lírico aqui, o verde dos teus olhos se espalhar, o verde dos olhos, a cor verde não sai dos olhos, vai para a plantação, evidentemente. Mas eu trabalho com a imaginação, que é o verde da pessoa amada, da Rosinha no caso, né, porque ele está falando da Rosinha, adeus Rosinha, que está aqui, né? Ele fala da Rosinha. Quando os olhos da Rosinha, que são verdes, se espalhar na plantação, significa que a plantação vai ficar verde. Então, é uma carga poética muito importante. O eu lírico trabalha a ideia de um verde que se espalha pela plantação, porque nessa ocasião ele vai voltar para a Rosinha. Então, ao mesmo tempo, falando dos olhos dela. Então, essa capacidade de imaginação, né, que está aqui nessa poesia, nessa música, ela desdobra a capacidade cognitiva da gente. Em poucas palavras, colocamos um monte de significado para ir trazendo um momento alegre, né? O verde depois da seca, né? Que se espalha na plantação, e também assim são os olhos da pessoa amada. Quer dizer, é uma carga sentimental, racional ao mesmo tempo, bastante grande, que a fenomenologia entende que a questão da imaginação não é apenas uma percepção fraca, uma sensação enfraquecida, uma imagem enfraquecida do passado, mas sim uma capacidade cognitiva importante, né? Então, perceber e imaginar. Então, há uma diferença. A percepção observa as partes das coisas. A imaginação põe tudo por inteiro. Quando eu imagino uma rua na cidade, eu não vejo detalhe do carro, do prédio e tal. Eu coloco todo o prédio, toda a casa, inclusive os lados dos prédios, porque a percepção tem uma capacidade de colocar o objeto por inteiro. Então, quando eu percebo uma rua, eu não entro em detalhes como eu estou. Melhor, quando eu estou imaginando uma rua, é diferente de quando eu estou percebendo uma rua. Quando eu percebo, eu vou por partes, conforme meu olhar, conforme eu escuto o barulho da rua e tudo mais. Na imaginação, eu coloco tudo de uma hora só, né? Uma rua imagem, né? Então, a imagem é análoga à realidade, né? Mas é diferente do percebido. Portanto, a imaginação também tem uma capacidade irrealizadora. É uma capacidade, mas não realiza. Ela cria para dentro da própria razão, do próprio cérebro, da própria imaginação, do próprio ser, né? Torna o ausente presente. Eu posso pegar uma caneta e imaginar que aquilo é uma nave espacial e brincar com ela, né? Então, ou então a nave espacial não está ali, mas aquele ausente eu torno presente. Ou o contrário, o presente, que é a minha caneta, eu torno ela ausente. Então, ao invés de ver um armário na minha casa, imagina uma caverna. Eu vou brincar com as minhas crianças no armário como se fosse uma caverna. E muita gente fez isso, né? E, portanto, a capacidade de imaginação, ela é uma capacidade muito grande do ser humano. E uma força prospectiva, porque eu posso trabalhar um mundo imaginado. Eu posso trabalhar uma coisa melhor, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista tecnológico, né? Ou o mundo irreal, mas eu posso trabalhar isso imaginariamente. Às vezes eu chego a comparar que as pessoas imaginam um mundo tão melhor, ou um lugar tão melhor para si, que às vezes ele passa para o outro lado, só para o lado da imaginação. Às vezes nós podemos chamar isso de loucura. Por isso que às vezes quando eu encontro uma pessoa que não está bem das faculdades mentais, da saúde mental, é bom trabalhar que ele também tem afeto, ele também é ser humano, só que ele passou para o outro lado da imaginação, o mundo dele é pura imaginação. Resumindo, gente, percepção para os empiristas, organização da sensação ativa, soma e associação dentro de fora para dentro, né? Para os racionalistas, o que é a percepção? O sujeito é ativo e organiza as sensações dentro da cabeça. Fenomenologia é uma totalidade. O sujeito e o objeto compõem o percebido. Nenhum é mais nem menos que o outro. Memória. Para os empiristas, registro de imagens passadas confusas, né? Para os racionalistas, registro das percepções enfraquecidas do passado. Para a fenomenologia, registro seletivo das percepções traz sentimento e sentido próprio, ato biológico, químico e psicológico.
Imaginação para os empiristas, percepções enfraquecidas associada a outra, e é meramente reprodutora do que tem aí. Para os racionalistas, percepção enfraquecida, causa de erros, também meramente reprodutora do que nós percebemos. Para a fenomenologia, a imaginação é ato de consciência, não menor que a percepção e memória, mas com sentido próprio, e tem a função ao contrário dos dois aqui, que são reprodutora. A imaginação para a fenomenologia é criadora. Como nós falamos, também a imaginação é prospectiva. Nós temos aqui a música de John Lennon, que imagine um mundo sem fronteiras, que ninguém precisa de religião, sem guerra, aonde cada um vai viver a vida respeitando o outro. Então a música é Imagine ou Imagine de John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky.